Olá a todos, vamos ao nosso estudo de hoje, dia 3 de maio de 2020, começando com a leitura de abertura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, editado por Emmanuel. A lição 125 nos traz filhos e servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus, João capítulo 8, versículo 35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais das suas lições na Terra. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muitas vezes, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros, servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Vamos então à nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus, a Alta de Souza e os demais espíritos que nos acompanhem no estudo de hoje, que nos abram a mente para lermos e interpretarmos e principalmente utilizarmos as palavras que nos foram deixadas. Fica conosco, Senhor, acompanha nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente está falando da parábola do mal rico, né? E essa parábola ela é muito interessante porque 4 pontos dela me chamaram a atenção. A dificuldade que a gente tem com a prova da riqueza, muitas vezes nos é dito, né, que a prova da riqueza é muito mais perigosa, muito mais dura e muito mais difícil do que a prova da pobreza. E muitas vezes a gente tem dificuldade de interpretar isso, né, quando a gente vê aqui no nosso dia a dia os ricos vivendo confortavelmente e os pobres sofrendo, padecendo, né, de vários problemas na saúde, na alimentação, na moradia e demais setores, né, da vida. E aí a gente fica sempre naquela dúvida, né, sempre meditando, será mesmo que a prova da riqueza é mais difícil? E aí essa parábola nos traz esse ensinamento, né, mostrando que o mal rico não passou nessa prova, né? Ele menosprezava sempre o pobre que ficava na sua porta pedindo uma migalha que fosse da refeição dele, e o mal rico sempre desprezando. E aí vem a grande dificuldade, né, da prova, né, da questão da prova da riqueza. É porque ela nos cega, né? Ela facilita que o nosso orgulho, o nosso egoísmo se exacerbem, se inflem, né? Então, se o grande problema, como disse Kardec, como os espíritos disseram a Kardec, se os grandes problemas todos nascem do orgulho e do egoísmo, a prova da riqueza talvez seja realmente uma das mais difíceis por conta de fazer com que esses dois aspectos, o orgulho e o egoísmo, sejam sempre muito, muito inflados, muito alimentados, né? Então, um primeiro tópico para a gente meditar sobre essa lição, né? O que nós fazemos, e quando a gente pensa na prova da riqueza,
Muitas vezes a gente imagina aqueles milionários aí que a gente tem notícia, né, e que um grandes salários, grandes fortunas, e muitas vezes a gente se esquece que o mal rico, muitas vezes somos nós, né? Muitas vezes nós, no nosso mundo, na nossa casa, no nosso lar, nós nos comportamos como o mal rico. Embora não sejamos milionários, não sejamos, não façamos parte das grandes fortunas do mundo, mas frequentemente nos comportamos como esse mal rico, né? Esquecendo do próximo, esquecendo daqueles que sofrem à nossa porta, ao nosso lado, na rua, quando passamos. E normalmente a gente pensa, se eu fosse milionário eu ia ajudar muita gente, né? Por que o fulano de tal que tem tanto dinheiro não ajuda? E nós? Será que nós ajudamos na medida em que podemos? Será que nós fazemos todo o bem que nós podemos? Com certeza não, né? Então, é um primeiro ponto que essa lição nos traz para meditarmos, que muitas vezes nós somos o verdadeiro mal rico, cada um de nós. O segundo aspecto, né, que aí fica um pouco até mais evidente para a gente, é a questão do egoísmo, né? Como eu já falei, o orgulho e o egoísmo nos levam aos diversos, à nossa queda, e o egoísmo demonstrado aí ao mal rico, que na verdade é como se fosse uma repetição do que eu falei no primeiro aspecto, né? O nosso egoísmo ele faz com que nós achemos que o nosso bem-estar deve ser a nossa procura constante, o bem-estar nosso, da nossa família, dos nossos próximos, e esquecemos, né, dentro desse egoísmo, esquecemos que somos todos filhos de Deus, né, como foi dito ali na leitura de abertura, né, nós muitas vezes não nos colocamos como filhos de Deus, porque se nos colocássemos, veríamos que somos irmãos. E é muito difícil nós nos livrarmos do nosso egoísmo, né? E aí o nosso egoísmo dá aso à nossa avareza, dá aso às nossas futilidades, né? Muitas vezes temos muito do supérfluo, quando muitos que conhecemos não têm nem o básico. E então esse aspecto é realmente muito, muito importante para a gente meditar. Um terceiro aspecto é a questão da fé, é a questão da falta de fé, né? Quando o mal rico, né, lá já devidamente sofrendo lá no seu inferno, ele pede, né, ele pede que sejam ajudados os seus irmãos, né, que sejam levadas essas informações aos seus irmãos. E ele disse, né, eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de medo de que eles venham também para este lugar de tormentos. Então, Abraão responde, né, que eles têm Moisés, têm os profetas, e que os escutem, né? Então ele termina dizendo, né, se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos mais do que neles, né, quando alguns mortos ressuscitassem. Então isso vem a nossa falta de fé, né? Nós precisamos às vezes muito nós temos dificuldade para crer, para acreditar que nós temos Deus ao nosso lado, que nós temos os bons espíritos nos orientando, e essa nossa falta de fé, essa nossa fé tão precária ainda, tão incipiente, né, faz com que nós também nos deixemos levar e sejamos reprovados nessa prova da riqueza, né, porque dessa falta de fé deriva aí o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E nesse aspecto, né, dessa falta de fé, nós temos, né, no próprio estudo do espiritismo, dos fenômenos, eu me lembro que
muita gente diz, né, que mesmo que visse não acreditaria, e quantas pessoas que se dizem espíritas são ávidas pelo fenômeno, né, pela visão de um fenômeno, de uma materialização, né, da visão de um espírito, de uma psicografia, e na verdade a gente vê até na nossa própria casa, né, em Alta de Souza, né, que quando nossas reuniões de estudo, né, como cada vez ficam mais vazias, porque as pessoas pouco se preocupam com o estudo, com o desenvolvimento da fé raciocinada e mais se preocupam com o fenômeno. Talvez, eu já vi até de alguns companheiros lá do Alto de Souza dizendo que quando as reuniões de desobsessão eram abertas, a casa ficava lotada, e hoje, que é uma casa que é principalmente voltada ao estudo e à caridade, né, o nosso quórum é sempre muito pequeno, não só na casa de Alta de Souza, em todas as casas, né, a gente percebe isso, né, que nas diversas casas espíritas, as reuniões de estudos, apenas de estudos, né, são muito menos populosas do que as reuniões onde ocorrem fenômenos, psicografias, etc. Então isso aí vem um pouco aí da nossa falta de fé. E o quarto aspecto que me chamou a atenção nesse estudo, nessa leitura, é que a gente tem talvez passe às vezes despercebido, né, para mim pelo menos, das outras vezes que eu li essa parábola, muitas vezes passam despercebidos que esse mal rico, né, ele não só nos representa no sentido de que nós somos também maus ricos, né, no nosso dia a dia, nós nos comportamos como maus ricos, mas tem um lado bom desse mal rico, né, que é quando ele se preocupa com o pai, com os irmãos, né, então a gente vê que o egoísmo dele também não é completo, né, ele sente a gente vê a preocupação dele com que os irmãos dele sejam prevenidos, né, para que não caiam no mesmo abismo em que ele se encontra, naquele local de tormentos que ele chama. Então a gente vê que, assim como o mal rico, assim como nós nos comportamos como o mal rico, no sentido do nosso egoísmo, né, da nossa indiferença em relação ao sofrimento alheio, muitas vezes também nós temos a nosso favor essa questão de que o mal rico também se preocupava, pelo menos com os irmãos dele. Então a gente precisa sempre, no nosso autoconhecimento, né, que foi a lição que eu estudei no último estudo que eu fiz pelo alto, a gente precisa realmente levantar os nossos problemas, nossos defeitos, né, o nosso autoconhecimento ele é importante, mas é importante que nós façamos também, né, a análise do que nós temos feito de bom. Então esse mal rico me parece que, a mim pelo menos dessa vez chamou a atenção, né, que talvez venha nessa parábola também um ensinamento de que nós estamos caminhando, e talvez isso nos dê também um pouco de alento e um pouco de reforço em relação à nossa fé, porque nós vemos que já caminhamos de alguma forma. O próprio mal rico ali, nós sabemos que aquele inferno ali, né, com o estudo da doutrina espírita, que aquele inferno ali é temporário, né, que ele terá outras oportunidades. A gente pode perceber que ele já tem algum desenvolvimento, e assim como nós, né? E então, para que isso fortaleça a nossa fé e para que isso faça com que nós não desanimemos, é importante a gente pensar que nós temos sim a questão do mal rico, né, no nosso egoísmo, na nossa indiferença, na nossa frieza em relação ao sofrimento alheio, mas também temos as pessoas que nós amamos, temos as pessoas com as quais nós nos preocupamos e pelas quais seríamos capazes de fazer algum sacrifício. Então, creio que essas sejam as principais lições do que nós temos hoje, do que nós vivemos hoje, do que nós lemos e estudamos hoje. Espero que tenha sido útil esse estudo de hoje, que Jesus nos acompanhe, que Jesus permita que nós continuemos sempre nos nossos estudos, que nós não desanimemos em relação a estudar e façamos, assim como Kardec, um estudo prolongado, contínuo e aprofundado da doutrina, da palavra que Jesus nos deixou, que os profetas nos deixaram e que os espíritos evoluídos também vêm nos deixando dia após dia.
e que nós então possamos fazer com que os nossos estudos realmente nos transformem, nos ajudem a sermos pessoas melhores, que deixemos um pouquinho, o lado ruim do mal rico e possamos valorizar o lado bom do mal rico. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.